Olá a todos, estamos de volta para mais um O Perito Podcast, com a segunda parte do nosso programa sobre climatização de ar, ar-condicionado e por aí vai. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. De volta aqui com um craque na área aqui, que é o engenheiro Duílio Terzi, da Fundamentar Engenharia. Tudo bem, Duílio? Tudo bem. Agradeço mais uma vez a possibilidade desse segundo bloco. Estamos à disposição. Bom, nem precisa agradecer, você já é de casa aí. Essa é a segunda vez, já é de casa. Nós vamos falar hoje, Duílio, sobre sobrecargas e problemas elétricos relacionados às instalações de ar-condicionado. Então, eu queria começar essa nossa conversa pelo seguinte. Você encontra infraestrutura limitada para múltiplos aparelhos com muita frequência nos edifícios novos, ou isso é mais comum nos edifícios antigos? Onde você encontra mais dificuldade para projetar um tipo de instalação como essa? Bem, os edifícios novos, como a gente comentou no primeiro bloco, existe um conjunto de profissionais que prepara, estabelece regras e não tem problema nenhum na fase de entrega do prédio. Então está tudo estabelecido, há um memorial referente ao prédio, aos apartamentos, então basta seguir o memorial. E as limitações... Quer dizer que quando a gente está pensando então em prédios novos, a coisa já vem mais mastigadinha, já vem melhor projetada, né? Exatamente. Então, nos prédios novos, tudo, vamos dizer assim, foi previamente pensado, calculado e projetado. O que começa a trazer problemas são mesmo prédios recentes, onde o proprietário do imóvel deseja aumentar a potência instalada, ou em prédios antigos ou mais velhos, onde o proprietário decide colocar equipamentos de ar-condicionado que originalmente não foram previstos. Ou seja, Duílio, quando está tudo projetado certinho e vai funcionar daquela maneira, ótimo, os problemas são menores. A gente vai ter problema mesmo quando foi projetado de uma maneira e o morador quer aumentar aquela capacidade, instalar mais aparelhos do que estava previsto, ou então em residenciais mais antigos, onde não estava previsto nada e ele resolveu instalar de alguma maneira aquilo ali. Ou seja, alteração no projeto e do projeto original. Podemos resumir nisso, não? Correto. Essa é a ideia básica. Toda vez que você altera o projeto original, você tem que arcar com as consequências da alteração, seja do ponto de vista unitário, seja do ponto de vista comunitário. Olha, Duílio, eu estou vendo aqui uma boa oportunidade de trabalho para nós dois, porque se a pessoa quer modificar uma situação originalmente estabelecida, o certo é contratar alguém como você que vai fazer um projeto para permitir aquela alteração. E se não fizer, depois vai ter trabalho para o perito que vai ter que levantar a questão e vai acabar, pode até virar uma questão judicial e tal, para obrigar aquele morador a trazer aquilo para aquela condição que deveria ter. É mais ou menos por aí, né? Muito bem observado, sem dúvida, é um caminho complicado. E eu acho que, se você me permite uma pequena observação,
existe uma legislação pertinente a reformas, uma boa legislação que foi implantada já faz alguns anos, que dá ao síndico o poder de autorizar uma instalação de ar-condicionado, por exemplo, num prédio existente. Ocorre que aumentar em um apartamento a potência, supondo que esse apartamento tivesse chuveiro elétrico e ele instalou um aquecedor a gás. Então, ele liberou a potência elétrica do chuveiro e, consequentemente, ele deseja colocar ar-condicionado. Bem, o síndico autoriza, mas ele autorizou um apartamento. Por isonomia, os outros apartamentos passam a ter a possibilidade também de instalar um aumento de 3, 4, 5 quilowatts. Agora, num prédio com 50 imóveis, isso significa 60% dos apartamentos se instalarem também ar-condicionado e colocar em operação, certamente vai desarmar o disjuntor principal do prédio. Agora, Duílio, a conta é tão simples assim. Vamos supor assim, tá previsto um chuveiro elétrico de 5.000 watts, por exemplo, tá? Na hora que eu tiro esse chuveiro, tiro 2 desses chuveiros, já são 10.000 watts a menos, para instalar um aquecedor a gás, que não vai consumir energia elétrica, tá? Eu tenho 10.000 watts, assim, disponível para ar-condicionado. É uma conta aritmética tão simples assim? Em princípio, é uma conta aritmética simples. O que ocorre é que, eventualmente, essa demanda é diferente da demanda, a curva de demanda de banho é diferente da curva de demanda de ar-condicionado. Explica o que é a curva de demanda, que tem gente que vai ter dificuldade em entender o que você está querendo dizer. É comum que as pessoas utilizem o chuveiro elétrico logo cedinho, uma parcela das pessoas do prédio usam esse aquecimento elétrico às 6 horas da manhã para tomar banho, e outra parcela da população do prédio usem esse aquecimento elétrico dos chuveiros às 7 horas da noite. Então, de uma certa forma, nós temos uma demanda grande logo cedo, uma demanda grande no fim do dia. Porém, o ar-condicionado, ele tem uma curva mais ou menos dessa forma, parece o Corcovado, porque ele é durante o dia. Então, por exemplo, o indivíduo tem um escritório, liga o ar-condicionado, o indivíduo está na sala, está trabalhando ali enquanto o escritório remoto, ele não vai mais para o escritório físico, fica em casa trabalhando. Então, e o problema surge quando ele não desativou os chuveiros. Ele tem os chuveiros e tem a demanda de ar-condicionado. Então, eventualmente começam a surgir problemas, né? Então, o síndico tem autoridade para liberar que ele instale esse equipamento. Uma vez instalado, os outros condôminos, por isonomia, passam a ter esse direito. Então, há que ter um profissional, em geral, um engenheiro eletricista, orientado por um perito, por alguém, para que possa estabelecer a quantidade de aparelhos e a potência desses aparelhos que venham a ser instalados. Duílio, eu vou te dizer uma coisa. Eu já fui chamado em muitos condomínios para analisar esse tipo de situação, e a pergunta que me é feita é: posso liberar a instalação ou não posso liberar a instalação? O morador está me apresentando um plano de consumo onde, por exemplo, ele não vai usar a máquina de lavar ao mesmo tempo do chuveiro, ao mesmo tempo do ar-condicionado. E eu fico preso, porque quem garante que ele vai obedecer às limitações que ele está sugerindo?
Agora, nessa avaliação de poder trocar uma coisa pela outra, existem aparelhos com maior ou menor eficiência energética visando a redução do consumo? Por exemplo, a mesma quantidade de BTUs, por exemplo, para dois aparelhos diferentes, eles podem gerar consumos diferentes de energia elétrica? Aparelhos mais antigos, tal e qual geladeiras mais antigas, consomem mais energia elétrica do que a analogia entre geladeira e ar-condicionado é absolutamente linear. Então, geladeiras antigas consomem mais energia elétrica do que geladeiras novas para a mesma temperatura interna, seja do freezer, seja da área de alimentos. Porém, quando a gente fala em eficiência energética, nós estamos falando em números da ordem de 5, 10, 15% de redução de consumo. Quer dizer, não é uma cornucópia em que você tem 40%, 50% de redução de consumo. O que vale para a geladeira, vale certamente para o ar-condicionado. Novas tecnologias estão vindo, possibilitando a melhoria do rendimento mecânico, eletromecânico do aparelho. Surge, porém, aqui um item a ser considerado. Ao mesmo tempo que está havendo uma melhoria da ordem de 5%, 8% na parte eletromecânica, está havendo uma redução no que diz respeito ao uso de fluidos, porque há uma preocupação com esses fluidos do ar-condicionado, que eles não só destroem a camada do ozônio, como os fluidos antigos aumentam o chamado aquecimento global terrestre. Então, então eu te pergunto o seguinte, existem então equipamentos que vão me dar um pouquinho de melhoria na eficiência energética, nos danos ao meio ambiente, e claro, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente sempre ajuda. Mas de qualquer forma, a ideia de fazer um projeto a nível global dentro daquele edifício, conhecer todos os aparelhos que tiver ligado, as características dele, der na mão de um projetista altamente gabaritado como você, vai poder, assim, fazer um mapeamento do que está acontecendo naquele edifício como um todo, correto? Então, essa sua observação, ela vem embutida numa outra pergunta. Esse trabalho é um trabalho conjunto que deve ser feito entre o síndico, a nossa empresa e um engenheiro eletricista contratado para avaliar a demanda real existente no próprio prédio em função do que foi instalado de transformador de entrada de energia elétrica e o que foi contratado junto à concessionária, para ver qual é a disponibilidade existente e para autorizar que se coloque ou ar-condicionado em todos ou se aumente o ar-condicionado de alguns. Brilho, assim, você está pensando como engenheiro, como eu também penso. Só que na cabeça de um síndico, ele pensa assim, bom, se eu tenho mais aparelhos ligados do que a minha entrada de energia comporta, eu tenho dois caminhos, ou diminuo o número de aparelhos, ou eu aumento a capacidade da minha entrada. Ele dificilmente vai pensar no que a gente chama de eficiência energética. Permitir um maior número, de repente, com outros tipos de aparelhos, que também sai fora do domínio dele. Eu vou te fazer uma outra pergunta. A gente tem edifícios comerciais, em alguns residenciais de alto padrão, uma instalação de ar-condicionado centralizada, que é muito comum em hotéis, por exemplo. Você acha que isso aí ajudaria num prédio comercial? É útil, não é?
Eu estou perguntando, não para tentar instalar em coisas que já estão instaladas, mas para que o síndico possa entender melhor essa questão do ar-condicionado centralizado. Eles já conhecem bem quando se trata de uma caldeira única, de um aquecimento solar, onde o fornecimento de água quente é central, mas não para ar-condicionado. Dá para você falar um pouquinho a respeito disso? Sim. Toda vez que você centraliza um sistema, seja ele qual for, você ganha na eficiência energética, né? O que ocorre, e aí eu vou dizer como paulistano, que desde que eu nasci eu moro em prédio na cidade de São Paulo. O que a gente percebe é que quando o sistema é centralizado, seja de água quente, seja do que for, seja de ar-condicionado, se não houver um controle dedicado, tal e qual existe hoje para prédios novos com consumo de água, cada apartamento tem um medidor específico de consumo de água, que ele sabe o consumo dele, e ele paga pelo que ele consome. Não é mais como os prédios antigos, que cada um consumia o que quisesse e ninguém sabia quem estava deixando a torneira aberta. Então, voltando na sua pergunta muito oportuna, sistemas centralizados são o máximo de eficiência energética possível. Toda vez que você tem um sistema de ar-condicionado, seja ele do tipo de volume de refrigerante variável, chamado VRV, com muitos evaporadores e um único condensador, ou você tem um sistema de água gelada, que atende a um prédio comercial, um hotel, ou mesmo um edifício convencional de escritórios, você tem o máximo de eficiência energética que você pode conseguir. Quando você usa esse critério para prédios residenciais, existem alguns complicômetros. Então, por exemplo, vamos focar numa residência. Uma residência de alto padrão, é comum que você tenha um sistema do tipo volume de refrigerante variável, o chamado VRV, onde o condensador ele tem a maior capacidade da maior capacidade que exista entre a área íntima e a área social. Então, por exemplo, se a área social demanda 7 HPs e a área íntima demanda 5 HPs, você tem um condensador de 7 HPs que atende o pior caso. Então, quem está na sala recebendo amigos não está dormindo nos dormitórios. Então, não faz sentido você ter um equipamento com uma potência instalada e um consumo que atenda todo o apartamento. Porém, há quem queira para todo o apartamento. Então, esse é o conceito básico. Sistema centralizado, conceito principal, máxima eficiência. Excelente, Duílio. Olha, eu acho que nós estamos quebrando uma espécie de dogma aqui, porque quando a gente pensa em ar-condicionado, a gente pensa nos splits individual, na sala, no quarto, e não se pensa assim no coletivo. E quando a gente fala no coletivo, a gente pensa mais em mais aparelhos para atender aquela necessidade. Então, eu acho que está sendo muito legal esse tipo de esclarecimento, até para abrir a mente do amigo síndico, para saber que existem outras maneiras de se pensar no condicionamento do ar, na climatização dos ambientes. Marcel, tem uma pergunta aí para você fazer. Outra da região do Distrito Federal, hein? Então, manda aí para mim. Então, a pergunta veio do Ricardo J. Costa. J pode ser José ou João? Ele não escreveu. Não escreveu. Mandou endereço? Não, também não.
Ricardo, manda seu endereço aqui para a produção do programa, para você receber a caneca do programa O Perito, que vai chegar na sua casa, embaladinha, bonitinha, protegida para não quebrar no caminho. Dá para tomar um café bem gostoso na caneca do programa O Perito. Aliás, Luiz, você vai ganhar também uma no final do programa, viu? Todos os nossos convidados, quando vêm, também recebem uma canequinha joia do programa. Aí o Ricardo perguntou o seguinte, no condomínio, a ideia de Goiânia, tá? No condomínio que sou síndico, sinto que há sobrecarga elétrica e desconfio da quantidade de aparelhos de ar-condicionado. Como comprovar isso, principalmente se estão usando aparelhos portáteis? Bom, os aparelhos são portáteis, são aqueles que não aparecem na fachada, você só vai descobrir quando você presta atenção e vê que a saída de ar quente está aparecendo no terraço ou em algum vidro cortadinho. Mas eu vou deixar essa resposta, Duílio, para o Ismael Rezende, que é o nosso parceiro engenheiro eletricista, responder. Ele já veio aqui no nosso programa diversas vezes. Em todos os laudos que a Lank Engenharia faz, o Ismael é o responsável pela parte que se refere à eletricidade dos meus laudos, tá? Eu vou deixar para ele responder. Ismael, é com você. Essa questão é muito interessante porque normalmente as edificações que não foram projetadas para ter ar-condicionados, os moradores fazem uso desses equipamentos portáteis e põem em risco as instalações. Nós pensando aqui no uso desses aparelhos, o chuveiro usa de 10 a 15 minutos. Para os mais calorosos, às vezes 30, 1 hora, né? Mas o ar-condicionado se usa 4, 8, 12 até 24 horas. Essa sobrecarga vai refletir lá no centro de medição, lá nas proteções principais. Primeiro nos concentradores de apartamentos, que nós chamamos caixa N, que começam a ter aquecimento nos cabos alimentadores principais, queima das proteções dessas caixas. E depois também nas caixas concentradoras principais da edificação, no ramal de entrada, onde nós temos uma sobrecarga de todos os apartamentos. E aí, com aquecimento, queima e risco de incêndio. Nós temos... Este assunto é muito legal, porque nós já fazemos essas análises aí na Lank Engenharia. Nós fazemos análise de perfil de carga dos consumidores, das caixas concentradoras, do alimentador principal, para se dar ao condomínio uma visão do perfil de carga, o quanto está sendo utilizado, o quanto pode se ampliar, né? Qual é as reais condições do condomínio, para se dar então no final ao condômino o que ele pode ser utilizado no sistema de ar-condicionado. E isso ocorre não só no sistema de ar-condicionado, mas também agora nós temos o uso de carros elétricos, que é uma nova vertente que nós temos a preocupação com o consumo geral dos condôminos, né? Muito legal isso. O perfil de carga ele é levantado através do sistema de aquisição de dados, né? Essa experiência nós já fizemos em alguns outros condomínios com grande resultado. Um grande abraço para você. Bom, Ismael, perfeito o que você falou, concordo inteiramente, tá? E te convido a voltar aqui para o nosso programa mais vezes, porque a tua presença sempre foi de primeira linha aqui, tá? Alguma coisa a acrescentar mais, Duílio, antes da gente encerrar esse bloco? Não, nada a acrescentar, além de dizer que, por exemplo, no meu apartamento, eu tenho um único condensador que atende 3 suítes, a sala e o escritório. E tem fator de simultaneidade, ou seja, é um condensador menor. Quando está usando a sala, evidentemente não está usando os dormitórios. E, eventualmente, está usando escritório e sala. Ou seja, uma economia fruto de um projeto que foi executado de acordo com a necessidade do morador, que no caso é você mesmo. Não tenha dúvida. Pessoal, o nosso próximo bloco vai ser sobre manutenção de ar-condicionado, que é muito importante, é uma coisa que é um assunto que interessa bastante. Convido vocês a assistir o nosso próximo bloco. Por enquanto, você vai curtir aí, não esqueça, se gostou.
Vai recomendar para os amigos se você gostou do programa, vai recomendar para os inimigos se não gostou, mas se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Tá? Obrigado mais uma vez, Duílio, obrigado, amigo síndico, e até daqui a pouco.